Boa noite a todos. Vamos lá. Vamos iniciar então a nossa sessão de hoje, né? E para isso eu tô então aqui. E aí a gente já faz então todas as apresentações e a gente vai iniciar formalmente, tá? Então vamos lá. A doutora Clélia já está aqui. Muito boa noite, doutora Clélia. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Edilson. Tudo bem? Tudo jóia? Então vamos ver aqui, ó. Eu não vi ainda. Peraí, acho que agora está chegando aqui. A Cristiane já está aqui. Aceitei. Vamos ver agora se já aparece. Ok. Também está aqui a Tabata. Olá, boa noite, Cristiane, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cris. Pronto, agora estamos com Boa noite, Tabata. a Tabata aqui. Estamos juntos. Boa noite a todos. Boa noite, Edilson. Boa noite, Cris. Boa noite. Gente, bom, então para a gente dar início, né, à nossa live de hoje, eu gostaria de agradecer então essa oportunidade, né? Estamos muito perto do dia 8 aí de março, Dia das Mulheres, então eu me sinto honrado de estar com as mulheres nessa noite, né? E a gente fazer essa live que eu acho que tem que ser, assim, vai ser muito interessante. A gente discutir o sono na criança, então isso eu acho que traz um monte de possibilidades, um monte de dúvidas e um monte de situações muito práticas, né? Que a gente pode trazer para todos que vão estar nos vendo e nos ouvindo aí, né? Então, inicialmente eu vou me apresentar, eu sou Edilson Zancanella, eu sou otorrino e especialista em sono, sou presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono, né? E a gente então vai fazer essa live de hoje, né, para falar sobre sono na criança. A gente tem aqui então a doutora Clélia. Doutora Clélia Franco, ela é neurologista, né? E aí ela vai nos ajudar muito aí com as discussões. Ela fez um roteiro fantástico para essa sessão, vai ser muito interessante. E a gente tem mais duas, né, colegas que são, né, pediatras, né? A doutora Cristiane Fumo, que é pediatra e também é pneumo e é especialista em sono, né? E a doutora Tabata, fala todos os nomes, Luna, Torre, Tavares e tal, né? Ela é pediatra e também tem especialização em sono, né? Tal qual a doutora Clélia. Então, para que a gente faça isso de uma forma bem dinâmica e tal, né? Eu queria que a gente fosse já discutindo algumas coisas e a gente vai fazendo isso de uma forma aí mais rápida e mais dinâmica. Então, a gente tinha planejado para que a Tabata fizesse algumas introduções sobre alguns temas e depois a gente faz uma divisão aí para a gente fazer uns comentários sobre esses temas, né? Então, gente, se tiver alguma dúvida e vocês queiram nos encaminhar isso, escrevam ali, eu vou tentar ficar aí atento para que dê para trazer, né, de uma forma um pouco mais interativa as dúvidas que vocês tenham. Bom, então, para que a gente possa iniciar isso, né, um dos tópicos que a gente sempre tenta levantar é o que é tão diferente, né, do sono do adulto para a criança, né? E o que a criança tem de diferente na questão daquilo que ela tem de rotina, de ir à escola, dos horários que ela tem de atividade, se ela dorme o número de horas. Então, Tabata, o que você preparou para a gente discutir isso? O que você tem aí como ideia inicial para a gente discutir esse tópico? Boa noite a todos que estão aí. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa live e de uma live, assim, um assunto muito importante que é o sono da criança, né? Então, primeiro eu queria enfatizar essa importância do sono na criança, né? Ela é um ser em desenvolvimento e crescimento e o sono é um dos pilares para que isso possa ocorrer da melhor forma.
Tá? Então, junto com uma alimentação saudável, com atividade física, com afeto, com amor, né, a gente consegue que a criança se desenvolva, mas a gente precisa dar condições para que ela durma adequadamente, né? Então, o sono ele vai ser importante para o crescimento, para o desenvolvimento, tanto motor quanto desenvolvimento cognitivo dessa criança, né? Aquisição de memórias para que ela possa ter um aprendizado adequado, né? Sistema imunológico, então defesa de doenças infecciosas, até prevenção de doenças inflamatórias, né? Resposta vacinal, que a criança toma tantas vacinas aí no período da infância, então ela precisa de um sono reparador para ter uma boa resposta vacinal. Então são vários ganhos que a criança tem com um sono adequado, um sono reparador. E aí a principal diferença que eu vejo da criança para o adulto, né? A gente sempre fala que a quantidade de horas, o ritmo e a qualidade do sono são necessários para um bom sono. Então, a quantidade de horas que um bebê, que uma criança pequena precisa, são muito diferentes do que o adulto precisa. E isso é muito importante a gente estar falando aqui, porque a gente vê famílias em que as crianças acompanham o ritmo do adulto, não fazem soneca durante o dia, acabam indo dormir tarde, acordando mais cedo junto com o adulto, sendo que a criança precisa de uma quantidade de horas de sono muito maior. Então a gente tem aí por faixa etária um bebê, um recém-nascido, ele dorme aí 14 a 17 horas, uma criança maior aí na idade escolar, ela precisa de 9 a 11 horas de sono, um adolescente entre 8 e 10 horas. Então, são faixas, né, de acordo com a idade, então a gente tem que atentar, tem que mostrar isso para os pais, para que eles possam estar atentos a isso e dê condições para a criança durma no horário adequado e acorde no horário adequado. Outra coisa relacionada ao ritmo, né? Então, o adulto, ele tem um sono consolidado no período noturno, enquanto a criança, né, até os 5 anos, mais ou menos, né? Lógico que isso varia de criança para criança, mas até os 5 anos ela ainda tem necessidade de fazer sonecas durante o dia, né? O bebê tem aquele sono polifásico, ele tem ciclos menores, né, das fases do sono, e conforme ele vai consolidando o sono noturno, ele vai deixando de fazer as sonecas, mas a gente ainda tem a criança precisando, né, ali até os 2 anos, né, de 2 sonecas durante o dia, depois ele passa a fazer uma soneca durante o dia, e depois dos 5 anos já aquele sono consolidado no período noturno. Tá? Excelente, Tabata. Eu acho que isso nos deixa até um pouco mais familiarizados, né, com essas necessidades específicas que as crianças têm, e com isso a gente pode entender até alguns outros impactos, né? O Cris, e aí, o que você tem sobre esse tema? O que você gostaria de falar disso? Eu acho que essa parte aí da parte vacinal é muito interessante, né? Não sei se tem mais algum outro tópico aí que você gostaria de discutir quanto a isso. Sim, eu acho que é importante a gente lembrar essa questão de que muitas vezes, né, como a Tabata falou, as crianças, elas estão acompanhando os ritmos das famílias e as famílias não conseguem entender que a criança precisa de mais tempo de sono. E aí acaba taxando essa criança, esse adolescente como preguiçoso. Outra coisa importante em relação a ritmo, só complementando aí o que a Tabata já falou, a gente tem geralmente os bebês muito matutinos. São serizinhos que gostam de dormir cedo e acordar cedo. Se eles estão dormindo tarde, acordando tarde, a gente precisa ver se não é a rotina da família que está fazendo com que isso aconteça. É raro, mas acontece da gente ter sim bebês já um pouco mais vespertinos, mas geralmente são pais extremamente vespertinos e esse bebê ele dorme mais tarde do que a gente observa nos outros bebês, mas mais cedo do que esses pais. Você está dormindo no mesmo horário, tem alguma coisa que está errada. Por outro lado, o adolescente ele tem um atraso de 1 a 2 horas na secreção da melatonina. E aí, aquele bebê que era matutino vai chegar ali no período pré-escolar, desenvolvendo aquilo que a tua genética determinou, ele pode ter uma vontade de acordar mais cedo e dormir mais cedo, ele pode ser indiferente, ele pode gostar mais de dormir mais tarde, de acordar mais tarde. E quando chega na adolescência, isso vai mudar 1 hora a 2 horas.
Então, aquele bebê que era matutino, ele pode ficar indiferente. O indiferente pode virar vespertino. E o vespertino vai virar mais vespertino ainda. E aí a gente tem que lembrar também da questão dos horários escolares, né? Aqui no Brasil, geralmente, a gente tem meios turnos e parece que a gente manda as crianças para a escola no horário contrário. Porque o bebê que gosta de acordar cedo, né? A criança pequena que ainda gosta de acordar cedo, vai para a escola à tarde. E o adolescente que não gosta de acordar cedo, vai para a escola cedo. Então, a gente tem aí as coisas ao contrário. Legal. Cris, esse é um dos tópicos aí que eu acho que dá para a gente fazer uma live só sobre esse assunto, né? Porque quanto ao horário escolar, eu acho que tínhamos que melhorar muito desses aspectos, né? Clélia, e aí? Fica à Eu acho, vontade. O que você eu acho gostaria de falar sobre esse esse, tema? esse tema, a importância do sono na criança e na adolescente é super importante. Se as famílias entenderem o quanto é importante o sono, a gente já consegue minimizar muito essas desregulações, né, do sono da criança. Principalmente criança pequena, que muitas vezes, como as meninas já falaram, acaba mudando o ritmo para acompanhar o ritmo dos familiares, né, dos adultos. E essa questão de que cada vez mais a gente vê o período diurno da criança ser comprometido com atividades escolares, vários cursos, atividade física, para melhorar uma performance, né? Naquela busca de que a criança tenha um melhor aprendizado, invade o horário de descanso da criança, porque ela às vezes não tem horário de descansar nem de dia para repor o sono que não aconteceu à noite, né? Acorda muito cedo e às vezes vai dormir muito tarde e não descansou, não teve às vezes a soneca, o cochilo durante o dia. E aí é um contrassenso, né? Porque a gente entende que a família quer dar maior oportunidade de ensino, de aprendizado, né? Colocando a criança em várias atividades, mas isso sobrecarrega fisicamente e mentalmente a criança, tira o sono e ela vai ter um prejuízo, né? Então, isso é importante focar nisso aí, em corrigir e dar oportunidade de sono para a criança não ter privação, acaba sendo cronicamente privada de sono, né? E os pais estarem atentos para não levar a criança para o ritmo do adulto, né? E desregular um ritmo natural da criança. Isso é super importante porque a gente sabe, né? Que 20 a 30% das crianças que têm problema de sono na infância vai levar isso para a adolescência e para a vida adulta. Às vezes, esses problemas que começam na infância vão desregular e vão cronificar. E a gente atende, às vezes, um adulto jovem ou um adolescente que já tem problemas de sono desde a infância que não foi observado, que não foi tratado, né? Muito importante. Legal. E você vê que eu acho que é uma das coisas que vai somando, né? Essa coisa dos ritmos que as crianças assumem muito mais em função dos pais, né? Que não entendem que a criança tem um ritmo próprio, né? Mas já introduzindo já o próximo tópico aí que a gente vai falar. E aí, quando vocês atendem, chegam as crianças sempre com o celular mesmo ali na mão, e aí já vendo um joguinho, aí para ficar mais sossegado. Como que entra essa outra parte de tecnologia na vida da criança? Como é que isso ajuda ou isso atrapalha, já que a gente discutiu um pouco desse excesso de atividades ao longo ali do dia? Como é que fica essa coisa de cognitivo, desenvolvimento intelectual? Isso também atrasa aí toda essa... Qual que é esse impacto? Como que vocês visualizam isso no sono, né? Tabata, você quer nos falar desse assunto? Nossa, é um assunto importantíssimo para a gente tratar, porque o que eu vejo, assim, né, tanto crianças de qualquer classe social, elas têm um acesso muito fácil ao celular, à televisão, tablet, então dispositivos eletrônicos em geral, né? E a gente sabe que esses dispositivos, a gente já fica assim mais com o pé atrás quanto ao conteúdo que essas crianças estão vendo, né? Então, que são conteúdos muitas vezes inadequados, a gente não consegue colocar um limite ali, né? Os pais não têm um controle muito adequado do conteúdo que a criança tá vendo. E essa tela próxima ao horário de dormir, ela vai acabar invadindo o tempo total de sono da criança, né? Então, esse limite que os pais precisam colocar, tanto para o conteúdo,
para a quantidade de horas e também para o horário que a criança vai utilizar esses dispositivos, né? Então, quanto mais controle, mais limitação eles colocarem quanto a esses dispositivos, melhor vai ser para a criança, tanto durante o dia quanto no período noturno. E aí a gente já entra num assunto, né, desse uso de telas antes de dormir, né, que é a privação de sono por conta de um atraso de fase motivado. Então a criança quer ficar acordada para jogar um jogo, para assistir uma série, né? Ela tem um conteúdo muito fácil ali, muito rápido, né? Que acaba, você tem que ir para a próxima fase, você tem que ir para o próximo episódio, né? As próprias redes sociais com vídeos curtos, né? Que acabam liberando aí neurotransmissores que vão ativar o cérebro dessa criança para ela continuar vendo aquele conteúdo. Então esses conteúdos eles são feitos para ativarem comportamentos de vício, né? E outros comportamentos do tipo na criança. Então, o limite é muito importante e essa privação de sono vai ter consequências muito importantes para a criança, né? Então, o tempo total de sono acaba diminuindo porque aquela criança que vai dormir meia-noite, mas no outro dia, às 6 horas, ela tem que estar de pé porque tem que ir para a escola, acaba acumulando aí um déficit de sono ao longo da semana que, infelizmente, no final de semana não é possível ele recuperar. E aí a síndrome do sono insuficiente, né, que é o que a gente como a gente nomeia, né, atualmente aí, essa falta de sono acaba gerando várias consequências, então cognitivas, mesmo físicas. Então o desempenho físico e escolar que os pais tanto buscam, que a Clélia falou, então eles colocam em várias atividades durante o dia, mas se a criança não descansa, ela não tem aquela energia, aquela capacidade, né, para desenvolver as tarefas durante o dia. Aí a criança fica com uma sonolência diurna, então chega na escola, ela vai querer dormir, né? Não consegue fazer as atividades durante o dia, e aí tem prejuízo de criatividade, imaginação, né? Concentração, atenção, então várias consequências que vão surgindo aí para a criança. Então, assim, o limite da tela, ele é necessário, e é um apelo quase que eu faço aqui para os pais que atentem a isso, né? Que não, se a criança já tem acesso ao celular, que ela tenha limite de horário, limite o conteúdo que essa criança vai assistir e que ele use isso para tarefas escolares, para coisas que sejam benéficas para a criança, que traga, adicione coisas boas para a criança. É interessante isso, né? Porque assim, eu atendo, né, criança com uma frequência grande, não tem uma que não chega com o celular mesmo ali na mão, sabe? E aí você vai examinar, daí a criança vai sentar ali na cadeira, para o otorrino olhar e tal. Aí ela chora e a mãe já pega e põe o celular, aí já neutraliza tudo. E como é que vocês lidam com essas situações aí, Cris? O que você né, o que você visualiza disso e como você pode orientar para isso acontecer de uma forma um pouco diferente? Acho que é importante a gente lembrar, né? Assim, a Tabata começou a falar aí do quanto tempo você pode ficar exposto e também em relação ao período de sono dia. É importante a gente lembrar as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Até 2 anos, nada de tela. Eu costumo comparar que é que nem açúcar. Tem idade para começar e tem quantidade. Então, não é porque fez 2 anos que você vai deixar comer uma caixa de bombom. Não é porque fez 2 anos que você vai deixar ficar horas no qualquer tipo de tela. De 2 a 10 anos, o recomendado é 1 hora e a partir de 10 anos, 2 horas. Esse tempo é o tempo que eles vão ficar nas telas, descontando o tempo que eles estão usando a tela para estudo. Então, tá usando o computador para fazer um trabalho, não conta. Mas aquele tempo que vai ficar assistindo desenho, jogando, né? A Tabata falou, as crianças, tem umas crianças de 30, 40, 50, né, Tabata? Que continuam exatamente como você está falando. Vai adiando o sono porque está fazendo isso. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a trabalhar com as crianças a gente começa a passar as orientações ali de insônia, mesmo quando você tem algum problema de saúde que você precisa tratar, né?
2 dias depois. Não deu tempo da medicação fazer efeito, não deu tempo das orientações comportamentais atuarem, mas a família está mandando uma mensagem te falando que a criança está menos irritada, tendo menos resistência na hora de ir para a cama, fazendo menos birra. E o que foi a mágica que aconteceu? Foi ter começado a limitar esse tempo. E aí, quanto tempo para essas crianças que podem usar as telas, a gente pode deixar usar antes da hora de dormir? Eu não conheço um estudo em crianças. O que eu conheço são os estudos em adultos que recomendam desligar 1 hora antes. Mas a gente tem que lembrar que a criança é mais sensível à melatonina e a essa inibição vinda da luz do que o adulto. Então, meio que empiricamente, eu costumo recomendar, vamos desligar na hora do jantar, fazer o jantar todo mundo junto, não aquela coisa que cada um está no seu celular, e a partir daí não ligar mais. A gente já tem um estudo já clássico aí do Pediatrics falando que cada tela no quarto das crianças, dos adolescentes, reduz em 20 minutos o sono por noite. E aí, aquilo que a Tabata também falou, quando a gente chega ali no final da semana, isso acumulou muito, né, de tempo de sono perdido por conta dessas telas. E aí eu quero aproveitar que a gente tem uma neuro aqui, né, para falar um pouquinho para a gente o que a gente tem aí de evidências desses impactos em aprendizagem, em linguagem, em comportamento dessas crianças que estão extrapolando aí esse tempo de tela. Essa era a deixa mesmo, Clélia. Tem Então, isso mesmo? Pode atrapalhar? O que você acha? Com certeza. E aí, como você lembrou, as crianças desde 0 anos, né, de meses, até as crianças de 60, de 70, né? Ou seja, esse estímulo luminoso no momento de dormir, claramente os estudos já mostram que atrasa mesmo o início do sono, né? Pode atrasar de 30 minutos, de 1 hora, dependendo da intensidade da luz e a proximidade da retina, né, do olho lá. E se isso atrasa para começar a dormir, a gente acaba desenvolvendo... As pessoas vêm no consultório, tanto as crianças quanto adultos, como se fosse uma insônia, né? A queixa é como se fosse uma insônia inicial, e na verdade não é. É um atraso do início do sono por conta dos estímulos das telas, né? O estímulo luminoso muito potente naquele espectro que a gente sabe que é a luz branca e azul, que atrapalha demais o início do sono. O que acontece? O indivíduo vai atrasar o início do sono. Em geral, os estudos mostram que até o indivíduo quando dorme, mas se continua alguma luz mais forte ali do lado, provavelmente aquilo ali pode atrapalhar, inclusive, você aprofundar o sono, né? Você conseguir chegar em fases mais profundas do sono. A gente sabe que se a gente... E o sono pode ficar mais fragmentado mesmo, mais quebrado, mais superficial. E aí, o que é que prejudica? Principalmente, prejudica memorização, né? Então, fases específicas de memória para fixar o que a gente aprende e para fazer a limpeza das informações que não foram importantes. Isso é feito em ambas as fases do sono. No sono profundo, que é o sono 3, né, N3, e no sono REM. Essas fases, profundo e REM, precisam acontecer em determinado horário da madrugada, e isso se o sono tiver consolidado, se ele tiver continuado, se ele não for um sono quebrado. Então, o sono de qualidade, que não vai acontecer se você atrasou muito, se você ainda está com algum estímulo luminoso no ambiente do quarto, você não vai chegar nas fases mais importantes para a memorização, para a fixação de informação importante, para a limpeza, inclusive dos tecidos, a gente já sabe disso, né? Tem uma fase, principalmente na fase desse sono profundo, que faz essa limpeza e essa reorganização do tecido cerebral, que é importante para tudo, inclusive para as funções de comportamento, de humor, de aprendizado, como a gente já falou, planejamento. Então, isso tudo e muito mais, a questão hormonal, né? O hormônio do crescimento, que é super importante para a criança, mas também para a gente maduro e para o idoso, para a recuperação dos tecidos, ele é secretado principalmente no sono profundo. Então, tem tanta coisa importante que acontece nessas fases do sono. E essas fases, elas são engrenadas, ou seja, elas estão meio que ligadas ao horário
da noite específico, né? Isso tudo é engrenado com o horário do planeta, com o ritmo das 24 horas do dia. Isso tudo tem um horário específico para acontecer. E se a gente atrasa tudo isso, a gente pode passar por cima, não ter esses ciclos certinhos e se prejudicar de forma mais aguda. No dia seguinte, a gente está desatento, sonolento, né? Mas com o passar dos dias, isso vai ter um prejuízo crônico de memória, de comportamento, de humor, de aprendizado, de atenção e, portanto, de performance, né? Para a criança, para o adulto, para o idoso. Então, para o cérebro, o sono é igual, como a gente diz, é igual à alimentação, é igual à hidratação, é igual à atividade física. Tudo isso são pilares da saúde. Se a gente não tem um sono bom, a gente vai ter prejuízo praticamente de todos, a gente já sabe de todas as funções fisiológicas, né? Sejam orgânicas, mentais. Então, é super importante. Como vocês colocaram aí. Clélia, e aí pensa que a somatória disso tudo, né? De quantos desses impactos acontecendo, a gente não tem a mínima ideia de que para a formação, para o desenvolvimento, né? Para tudo aquilo que faz com que aprendizado, memória e tudo isso se some, tendo todo esse impacto toda noite, né? Porque você tem todas essas situações acontecendo. Uhum. Agora, para a gente falar de mais um assunto aí, assim, a gente entende que para o adulto isso é muito claro, deita e não consegue dormir, aí vocês até falaram disso já. Vocês acham que também para a criança falar que existe insônia, isso é um diagnóstico que também a gente faz em criança? Ou não? Isso é só coisa de adulto? Cris, você quer iniciar dessa vez ou a gente fica aí mesmo aí na sequência com a Tabata? Posso começar. Temos sim a insônia, mas ela é diferente, né? Quanto mais velha a criança, mais essa insônia pode ficar parecida com a insônia do adulto. Mas eu costumo falar que o bebê não fica assim pensando, será que amanhã a mamãe vai me levar para passear no parquinho ou será que ela vai me levar para passear na pracinha? Nossa, eu pintei o quadradinho de azul, eu devia ter pintado de amarelo. Não é isso, né? Que a gente não consegue dormir. O que acontece ali com o bebê? Vou trazer uma outra pergunta que os pais sempre fazem. Quando que a criança dorme a noite toda? Nunca. Porque a gente também não dorme a noite toda, né? Então, o que muitas vezes acontece com as crianças é que elas precisam de alguma coisa para ajudar a começar a dormir. E a maioria das famílias que se queixam de insônia, principalmente nas crianças pequenas, elas não se queixam tanto de iniciar o sono. Tem algumas que sim, mas a maioria está preocupado porque essa criança ela está acordando a cada 40 minutos, a cada 1 hora, e os pais têm que ajudar novamente essa criança a iniciar o sono. E a chave está a gente entender como que essa criança está adormecendo. Então, quando eu vou conversando com as famílias, eu vou perguntando bem especificamente mesmo como que é esse início do sono. Então, para crianças pequenas, dorme no colo, dorme mamando, é balançado. Você está na bola de pilates, que eu não sei de onde veio essa história, mas tem um monte de gente que fica ali pulando na bola de pilates, deve ter sido alguma dica de blogueira por aí, né? Porque se a criança dorme dessa forma, quando ela acordar de novo durante a noite, ela vai precisar mamar, não necessariamente porque ela está com fome, mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque eu estou falando aqui no geral, é muito diferente um bebê de 3 meses, que pode acordar de 2 em 2 horas com fome, precisando dessa mamada, e um bebê que ainda é um bebê de 11 meses, se ele estiver acordando de 40 em 40 minutos para mamar. Então, a gente tem que ir pensando no desenvolvimento dessa criança também. E ensinar a essa família como fazer essas crianças dormirem de uma forma mais independente. Eu tive um caso de um bebê que eu estava atendendo, que o pai falou para mim que ele tomava medicação para dormir, e mesmo tomando medicação para dormir, ele capotava. Então, ele ficava até onde ele não conseguia mais ali se segurar, mesmo tomando a medicação, e aí ele dormia. Então, é alguém que não sabe fazer aquele relaxamento e aquela transição para iniciar o sono, que é extremamente importante,
nas crianças de 0 a 100 anos e mais, já que a gente resolveu adotar essa frase, né, Clélia? Métrica, né? Essa métrica é muito boa, né? Tabata, e aí? Você tem mais algum tópico aí para a gente entender sobre insônia na criança? Como é que você aborda isso? Você tem alguma dica aí extra para a gente entender um pouco dessa situação? O que eu vejo nos pais, né, quando eu atendo as crianças, né, tanto lá no HC, no ambulatório do SUS, no meu consultório, é que os pais, né, eles veem essa coisa da criança adormecer, né, esse processo que a Cris falou, como sendo um abandono, assim, a criança vai dormir sozinha no quarto dela. E, na verdade, não é isso que a gente quer desenvolver a autonomia da criança, né? Então, do mesmo jeito que a criança vai aprender a fazer xixi lá na privada, né? Ela vai aprender a ler e escrever, né? Ela vai comer na mesa, né? Ela vai pegar com as próprias mãos, ela vai aprender a dormir sozinha, né? Então, ela vai ter autonomia para isso. Isso é importante para a criança, né? A gente não fica dando comida para criança de 6 anos, 10 anos. Então, a criança, ela tem, com 9 meses, ela já tem mecanismos, né? A neurologista pode falar aí pra gente, mas mecanismos assim, neurológicos e também circadianos, já de produção de melatonina, já muito bem definidos para que ela possa ter essa autonomia. Então, é uma fase difícil, assim, mas vai muito da parte comportamental relacionada aos pais, né? Deixarem que isso flua de uma maneira mais tranquila, né? E aí, já na fase mais ali do pré-escolar, lá com os 4, 5 anos, a gente já vê a insônia por falta de imposição de limites, né? Que é aquela criança que não vê tanta importância relacionada ao ato de dormir. Então, ela acha que dormir é perda de tempo, ela quer brincar, ela começa a descobrir várias coisas legais e dormir não tem nada de legal, então ela tem aquela demora para ir para a cama, então a mãe tem que brigar, os pais têm que impor, né, para que acabe indo para a cama. E aí a gente tem que mostrar nessa fase, né, nessa idade, a importância do sono de uma maneira mais lúdica. Então tem livrinhos que a gente pode mostrar isso para a criança, né, comparar com os animais. Os animais dormem, o leão dorme, a galinha dorme, então todo mundo. Para a criança tem que ser um aprendizado sempre relacionado a um afeto, para que ele possa ver importância naquilo, né? Para que a criança, e fazer combinados, né? Fazer rituais e combinados para que a criança ela possa adormecer, né? Sabendo que ela tem uma previsibilidade. A gente vê bastante nas crianças autistas, né? Que tem uma rotina, mas isso em todas as crianças, né? A gente tem que estabelecer rotinas desde a hora que a criança acorda até no outro dia de manhã para que a gente possa estabelecer hábitos aí para um bom sono saudável, né? A gente às vezes faz até esqueminhas, então a criança vai jantar, depois vai tomar banho, ou ao contrário, né? E depois vai escovar o dente, colocar o pijama, aí vai para a cama, vai ler uma historinha, depois vai cantar uma musiquinha, e aí ela vai ficar na cama dela, né? É importante que a criança tenha o quarto dela próprio, né? A cama, e que ela faça isso sempre no mesmo lugar. E não adormeça na sala, vendo televisão, ou no quarto dos pais, né? Lógico que a gente tem que se preocupar com o sono seguro do bebê, por conta da morte súbita do lactente, então adormecer no berço até os 6 meses no quarto dos pais é até adequado, mas depois dessa idade a criança já ter um local em que ela sempre vai dormir no mesmo local, né? Então isso tudo são hábitos aí que a gente acaba tendo que ensinar para as famílias, né? E essa é uma oportunidade muito boa, a gente está aqui na live e as pessoas escutando isso, porque muita gente não sabe que isso é importante, né? Então tem aquela associação para o início do sono que a Cris falou, e depois na hora que a criança acorda às 2 da manhã, ela quer o quê? Aquilo, tudo que estava acontecendo, a bola de pilates, essa é nova para mim, a bola de pilates balançando. Que mais é cadeira de balanço, rede, andar pela casa, pôr no carrinho e sair de casa, pôr no carro e sair no carro. Dá uma volta. Dar uma volta de carro.
Então, aí na madrugada ela vai querer aquilo, e a cama não chacoalha, né? A cama não abraça, então por isso que a gente, esse início do sono é muito importante para que a criança mantenha o sono. E outra coisa muito importante para que a criança mantenha o sono é o horário que ela vai dormir. Porque se ela vai dormir privada de sono, a criança ela fica mais irritada, ela não é igual ao adulto que tá privado de sono, fica com sono, fica mais sonolento mesmo, né? Então a criança ela fica, a gente brinca que parece o Tasmaníaco. Então fica ligado no 220 ali. E aí as pessoas falam, nossa, mas não tá com sono, não quer dormir, a criança tá irritada, tá agitada, tá mais agressiva, né? Já passou do horário de dormir. E quando a criança passa do horário de dormir, ela tem mais despertares, ela tem mais fragmentação do sono. Então, às vezes, eu já escutei, né? Eu sou mãe de 2 crianças, vocês viram minha criança vindo aqui me falar boa noite. Já escutei quando minhas filhas eram pequenas, assim, não põe ela para dormir de dia não, porque aí dorme melhor à noite. E não é assim, né? A gente sabe que se a criança está mais descansada, se ela fez as sonecas durante o dia, ela vai dormir mais descansada e vai acordar menos durante a noite. Então isso também é bem importante. Legal, muito interessante, né? Porque olha quantas coisas a gente acaba compreendendo da especificidade daquilo que é o desenvolvimento da criança e quanto que a colaboração, né, dos pais acaba sendo fundamental para que as coisas aconteçam nos seus ritmos, né? E quando isso não acontece, quanto de prejuízo a gente acumula para tudo isso, né? Lélia, e dos adolescentes? Então, não dorme, fala que tem insônia, aí já quer tomar droga Z. O que você acha? Porque já está na moda isso aí, né? Esse inferno que a gente precisa viver, né? Então, Na vida que real, acontece? né? Na vida real é super complicado, que a queixa é essa. É como as meninas falaram. Os adolescentes, então, muitos acham que dormir é uma perda de tempo. O apelo, né, a pressão para consumo, né, de mídias sociais, de estar ali na madrugada, até porque vai comentar as séries, os jogos. Então, é super frequente. A queixa não é de insônia, não, porque eles não acham ruim que não dormem. A queixa é porque passa o dia sonolento. É sonolência diurna e acha que está com a doença de alguma coisa que está causando sonolência diurna. Nunca é porque não está dormindo à noite, sabe? Então, começa a inverter, né, o ritmo de sono. Não dorme a madrugada toda lá no quarto, ligado nos jogos, na internet, nas séries. Aí de manhã cedo tem que ir para o colégio, para o cursinho ou para a faculdade. E não pode dormir, fica cochilando, né? E aí a performance do rendimento de aprendizado piora muito, déficit de atenção. Aí vem, não, porque tem déficit de atenção, porque está deprimido, porque está dormindo muito de dia. Na verdade, é uma inversão do ritmo, né? Não dormiu de noite, o sono vai ter pressão de sono durante o dia. Então, como, do mesmo jeito que é para criança, eu digo, olha, a gente não tem como negociar o sono. O sono é uma necessidade biológica. Então, quando é criança, se os pais não efetivamente utilizarem dessa autoridade, que eu digo que é a autoridade com amor, né? Porque é justamente a autoridade de cuidar, de colocar os limites, de criar as rotinas, de manter essas rotinas, de não contaminar, porque isso também é com os adolescentes, né? Eu acho que, infelizmente, as famílias de hoje estão muito permissivas, né? Porque eu vejo aí criança dizendo, não, você está me ofendendo, não, você está... Né? Vem esse comportamento de recriminar um pai, uma mãe, ou um tutor, ou uma pessoa que cuida, de que está indo contra a vontade da pessoa. A gente tem que falar aqui que isso é questão de saúde. Não é questão de vontade, não é porque é bonitinho ou porque é mal. Não, o sono não é negociável, né? E a gente vê surgir o problema depois. Então, ou a gente coloca isso na cabeça, que a importância do sono é para tudo, para a saúde global do indivíduo, e a gente não negocia isso, a gente procura organizar a rotina, claro, porque às vezes o adolescente tem muito disso, está fazendo cursinho, ou está estudando para uma outra coisa. Claro que tem que fazer os ajustes, mas o sono tem que acontecer à noite, né? Então, eu digo, olha, então durante o dia faz o cochilo durante o dia para repor alguma coisa e tenta começar a dormir mais cedo.
melhor acordar mais cedo para estudar mais cedo, mas não tem remédio não. Não dá, porque isso não é insônia, né? Você tem que corrigir a rotina, corrigir o comportamento para reorganizar o ritmo do sono. Pode ser necessário, às vezes, até utilizar melatonina com a orientação, porque melatonina também não resolve se você não mantiver um comportamento organizado, né? Porque melatonina é para sincronizar um ritmo. Você não vai tomar melatonina e continuar estudando. Sono não vai vir de jeito nenhum. Continuar vendo televisão, vendo a série, não resolve. Então, ou a gente se conscientiza, né, da importância de mudarmos o nosso comportamento para o nosso bem-estar, ou os remédios não vão corrigir porque eles vão ser mal utilizados, né? Então é isso aí, é comprometimento mesmo com a própria saúde e os pais estarem muito atentos para ser firmes, né? Porque isso é questão de amor mesmo, é cuidado. Tá. Eu acho que vocês viram aí uma das dúvidas, né, que veio da nossa audiência, né, quanto à posição para o bebê dele dormir, né, aquilo que a gente sempre teme e tal. Vocês querem falar disso, Tabata, Cris? O que vocês querem, né, comentar desse assunto? Que eu acho que é um assunto extremamente interessante, né, e que traz realmente sempre dúvidas aí. Eu acho que é legal a gente falar disso. É importante, muito importante essa questão da segurança, né? Então, como eu falei em relação à morte súbita do lactente, então ela pode ocorrer até 1 ano de idade, né? Então, as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria são que essa criança ela durma de barriga para cima, né? Então, não colocar a criança de lado ou de barriga para baixo. Então, a posição da criança que ela deve dormir é de barriga para cima. Lógico que a criança pode, ao longo da noite, rolar e a gente tentar posicionar ela melhor. E que no berço da criança, ela não tenha cobertas, aqueles protetores de berço, almofadas, bichinhos, né? Isso fique longe. Então, no berço, só a criança. Nem o travesseiro, ele não é necessário. Pelo contrário, ele pode ser até atrapalhar ali. O colchão firme, aqueles lençol de elástico, né? Para garantir que a criança não vai sufocar, né? Não vai ter ali asfixia por conta disso, né? Então, a posição, né? O berço, o local do berço. Então, como eu falei, até 6 meses no quarto dos pais, de 6 meses a 1 ano, aí fica a critério da família, a partir de 1 ano, já a criança no seu quarto. Então, essas são as recomendações. A amamentação ajuda, vacinação em dia, né? Então, tudo isso para que a criança tenha uma boa saúde e também evita a morte súbita do lactente. Não sei se as meninas vão querer adicionar mais alguma coisa aí. Cris, fica à vontade. Falar do engasgo, que é sempre a dúvida que todo mundo tem. Então, tem alguns desenhos, se vocês procurarem aí na internet fácil, eu vou fazer mais ou menos aqui com a mão para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui o caninho que vai levar o alimento para o estômago e o caninho que vai levar o ar para os pulmões. E eles vão ficar assim, e existe um buraco aqui mesmo entre eles. Então, se esse bebê está dormindo de barriga para cima e volta leite, a probabilidade maior é esse leite voltar por aqui. Ele pode fazer isso? Pode, mas é um trajeto muito fora do comum isso acontecer. Se esse bebê estiver de barriga para baixo, fatalmente esse leite que voltar vai entrar na via aérea e esse bebê vai engasgar. E de lado, esse leite vai acumular aqui e também vai ter o risco aí de engasgar. Então, por isso que a recomendação é a gente colocar de barriga para cima. Uma das questões que foi colocada ali na pergunta, o bebê dorme melhor. Na verdade, essa questão do despertar do bebê frente a alguma coisa que está atrapalhando é importante. Então, a gente quer sim que o bebê consiga despertar caso aconteça alguma coisa. Então, voltou o leite, ele tá ali com alguma coisa que tá atrapalhando ele respirar, vai ser mais fácil ele acordar, chorar e alguém ouvir, principalmente nesse período ali que tá ali do lado, né? Então, lembrar, mais uma vez, recomendações tanto da Associação Americana quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, é o compartilhamento do quarto e não do leito. Então, o bebê fica ali no bercinho. Legal. Uma coisa importante em relação a
o sono da criança, inclusive principalmente as crianças que tomam medicações que tenha algum efeito sedativo, é que os pais ou os tutores sigam rigorosamente a orientação médica e não corrijam dose de medicação que possam sedar. Então, por exemplo, antiepiléticos, antialérgicos, medicações que possam causar sonolência, né? Porque isso pode agravar ou fazer surgir um problema respiratório na criança. E a gente, às vezes, recebe criança torporosa e com apneia obstrutiva por conta de... porque vão corrigindo, porque a criança é agitada, porque a criança teve crise e não leva no médico. E aí tem muito cuidado com essa questão da automedicação, né? Para não piorar ou agravar um problema do sono. Legal. Bom, acho que um dos assuntos que a gente sempre fica curioso, né, quando a gente vai discutir sono em criança, é aquela história assim, nossa, a criança berrou, começou a chorar, estava desesperada, e aí alguém fala assim, nossa, terror noturno. Ah, não, é aquela que anda pela casa, acorda, não acorda, põe na cama de novo, o que faz? Então, para a gente falar um pouco sobre essas situações aí das parassonias, né? Aquilo que a gente acaba entendendo como algo que é comum e tal. Então, qual que é a importância disso? Qual que é a repercussão disso? Quando é que eu tenho que tratar isso, né? Tabata, você quer iniciar? Nossa, sim. Então, as parassonias, né? Então, muita gente não conhece esse nome, né? Conhece por sonambulismo, terror noturno, mas fazem parte do mesmo grupo ali, as parassonias do sono não REM, porque a gente tem outras parassonias que são do sono REM. Então, essas parassonias, o nome parassonias, né? Então, são eventos paralelos que estão ocorrendo ali no cérebro da criança. Então, ela tem áreas que estão acordadas e áreas que estão ali dormindo ao mesmo tempo, né? E é difícil para o adulto entender que a criança está meio acordado, meio dormindo, né? Porque ele quer saber o que está acontecendo. Então, no terror noturno, a criança ela tem um grito ou um choro bem assim abrupto, né? E ele é acompanhado por outros sintomas autonômicos, então a criança tem taquicardia, tem sudorese, né? Fica ali chorando. E isso assusta muito, assusta os cuidadores, né? Assusta os pais, e eles querem que a criança acorde, que a criança fale o que está acontecendo, é uma dor, o que está acontecendo, né? É importante salientar que isso é um fenômeno benigno da infância, né? Então, muitas vezes, isso faz parte da maturação cerebral. Então, pode acontecer, né? Agora, se ficar muito frequente, se a criança tem uma fragmentação do sono aumentada, aí a gente tem que investigar o que está acontecendo. Tá? Então, isso, o terror noturno, aí a gente tem o despertar confusional, que é quando a criança levanta, fica restrito na cama, mas se senta, conversa ou chora, né? Mas está ali meio confusa, meio dormindo, meio acordada. E o sonambulismo, quando ela levanta do leito e vai andar dentro do quarto ou nos cômodos da casa. Então, muito importante no sonambulismo a gente cuidar da segurança da criança. Então, para que ela não... Se for uma criança que vai até a cozinha, pega uma faca, né? Abre a porta, né? Se for um apartamento, pular da janela. Então, manter a segurança, trancar, né? Com chave, esconder da criança, né? Essa chave, fechar a porta da cozinha, então cuidar ali da segurança e sempre investigar se tem algum fator que está desencadeando isso, alguma coisa que está fragmentando o sono. Então a criança ronca, ela tem apneia obstrutiva do sono, que pode fragmentar o sono, né? Essa criança, será que tem síndrome das pernas inquietas? Ela se mexe muito à noite, tem algum desconforto nas pernas? Essa criança tem refluxo, né? Ela tem dermatite atópica, fica se coçando, rinite alérgica, asma, que são situações que fragmentam o sono da criança. Então, essas parassonias são muito importantes, são até bem prevalentes, né? A gente costuma tratar, então, esses fatores desencadeantes e não especificamente, a não ser que seja uma parassonia que seja mais grave, aí sim a gente tem outras medicações que podem ser envolvidas, mas muito raramente aí, o tratamento medicamentoso é mais a parte de ver o que está acontecendo e cuidar da segurança. E uma parassonia que já faz parte da parassonia do sono REM, né, que as crianças têm muito, que são os pesadelos, né, que são aqueles sonhos ruins que a criança tem durante a noite e que ela se lembra desses sonhos, né? Então, quem nunca teve um pesadelo? É muito comum, e é muito comum a criança, né, que
que tem pesadelo, ela ter sempre aquele mesmo pesadelo, né? E aí a gente vai investigar o quanto que isso está atrapalhando a vida da criança e quanto que isso está tendo de consequência no próprio sono da criança, né? Então já teve criança que eu atendi assim que sonhava com o pai, ela tinha perdido o pai recentemente e ela não queria dormir porque ela não queria sonhar com o pai, né? Crianças que sofrem abuso têm muito pesadelo, então e geralmente a criança ela se lembra desses sonhos e isso é muito aterrorizante. Então a psicoterapia, né? As psicólogas elas são muito importantes aí no tratamento dos pesadelos e das parassonias aí relacionadas ao sono REM. Tá? Geralmente nas parassonias do sono não REM, diferente do pesadelo, a criança não se lembra do sonho ou não se lembra do que aconteceu. Então a criança foi, andou, fez xixi, foi no banheiro, voltou e no outro dia ela não fez nada, né? Foi pro quarto da mãe e ela não se lembra. O pesadelo já é um pouco diferente que ela se lembra. Se vocês quiserem complementar aí. E tem várias outras parassonias, né? Mas eu acho que é um dos tópicos interessantes, né, que você trouxe, tá, é que tem muitos desses aí que a gente precisa entender um pouco deles, até como agir, né? Como é que a família faz um suporte ali nessa hora, né? Cris, o que faz? Então, assim, ó, criança levantou e tá andando, tá bom, tá segura, não tem nada de risco, não vai cair da escada, mas e aí? Acorda, abre o olho dela, vê se ela tá de olho aberto, como é que é a história? Vamos tentar levar de volta para o quarto, né? Mas eu acho que a maior dúvida dos pais é quando tem um choro. Ele está tendo terror noturno ou ele está tendo um pesadelo? Ele está dormindo ou ele está acordado? E aí, por mais que pareça fácil, né? A gente saber se está dormindo ou está acordado, quanto menor a criança, mais difícil é a gente saber isso. Então, uma dica que eu costumo passar para os pais é: a criança está chorando, tente acalentá-la. Se ela acalmar, provavelmente ela está acordada, acalente. Se não fizer diferença, se ela ficar ainda mais agitada, não toque, não fale, não acenda a luz, não fica tentando acordar. E aí eu costumo falar, né, aquela história: parte do cérebro está acordado, parte está dormindo, a parte que está dormindo está em sono profundo. Não vai morrer se você acordar alguém que está em sono profundo, mas é muito difícil você acordar alguém, principalmente uma criança, em sono profundo. Então é mais fácil a gente fazer a parte que está acordada dormir do que a parte que está dormindo acordar. Então acho que essa é uma dica prática aí. A Tabata falou bem, né, das questões de saúde que podem fazer com que a gente tenha mais episódios, mas a gente tem que ficar atento também ao ambiente. Eu tive um paciente que ele tinha vários episódios de terror noturno por noite. Já tinha pedido polissono, já tinha pedido eletroencefalo de 24 horas ali para ele, quando no retorno a mãe fala: olha, tem uma semana que ele não tem mais nenhum. Ué, mas que milagre foi esse? Eles dormiam no mesmo quarto e a mãe dormia com a televisão ligada. E aí, passando essas orientações que não era legal dormir com a luz, a mãe desligou e aí ele parou de ter as parassonias. Então, essa luz que ficava ali, estava fragmentando muito o sono dele e ele tinha vários episódios de terror noturno por noite e ficou, depois disso, tendo muito raramente. A gente nem precisou fazer os exames. Legal. Clélia, alguma coisa nesse tópico aí ou a gente abre já o próximo? As meninas já falaram bem, só lembrar, estamos né, finalmente. de fazer diagnóstico diferencial, lembrar das epilepsias noturnas. Então, quando a família notar que é um quadro mais exuberante, mais estranho, com muita ativação, com muita movimentação, né? E se em algum momento tem se feriu, ou mordeu língua, urinou aí investigar se não é um quadro de epilepsia também à noite, porque pode acontecer. Mas as meninas já explicaram aí super bem. Legal. Então, ó, nós estamos com 5 minutos aí, eu acho que os últimos temas aí a gente vai fazer alguma coisa mais rápida, assim, né? E otorrino, né, precisa falar de ronco e de apneia, né? Se eu não falar disso, o meu público pode me crucificar aqui, né? Com uma pneu junto. Então, Cris, como é que a gente não vai falar disso, né? E aí? Criança ronca, criança para de respirar. Nossa, mas para saber se a criança para de respirar, eu tenho que fazer uma polissono. Como que a gente investiga
isso, o que que a gente observa, o que que vocês acham que a gente tem que buscar de dado, né? Porque é super fácil fazer exame de polissono em criança, né? Super simples, né? Liga eletrodo, ela fica a noite inteira com o eletrodo, é fantástico, né? Exame super fácil. E aí, Não, e o que que tem a gente faz? fácil também, né? Mesmo aqui em São Paulo tem vários locais. Só Isso, que não. não tem fila Ainda de bem que espera, né? Recife a gente tem, viu? Olha Ainda aí, bem. ó. Vamos Vou lá, então. mandar para lá. É, Eu o que que acho vocês... que é importante a gente falar para as famílias, né? Não é normal roncar em idade nenhuma, nem na criança, nem no idoso. Tá roncando mais vezes à noite, mais vezes na semana, precisa de investigação. A maior parte das vezes nós vamos ter quadros de apneia do sono relacionados ao aumento da amígdala e da adenoide, que os otorrinos vão ajudar bastante a gente, mas que pediatras gerais podem ver se esse nariz está com uma rinite, pode tentar entrar com corticoide nasal, lavagem nasal, inibidor de leucotrieno, tentar melhorar isso, e para casos leves, isso a gente vai conseguir resolver. Se você tiver acesso à polissonografia, ótimo, mas se você não tiver acesso à polissonografia, um otorrino de confiança que vai conseguir olhar essa via aérea é extremamente importante. Além disso, um odonto. Então, eu sempre falo, medicina do sono a gente não faz sozinho, a gente precisa de várias especialidades, como a gente está aqui, e é multiprofissional, a gente precisa da ajuda do odonto, porque muitas vezes essa criança já não estava respirando direito, não respira direito, não desenvolve o rosto direito, aí o nosso amigo opera, mas os ossos estão tortinhos e ela continua não respirando e fazendo apneia, e a gente precisa da ajuda do odonto para conseguir expandir esse palato. Ou então, até que o palato está bem, mas ela sempre ficava com a boca aberta, tirou o que estava atrapalhando a respirar, mas ela continua com a boca aberta O porque ela hábito. não Sim. reaprendeu a respirar pelo nariz e a gente vai precisar da fome. E além disso, a gente tem que olhar aí, né? A gente teve um aumento muito importante da obesidade, principalmente pós-pandemia. É um fator importante maior para os adultos, mas cada vez mais a gente tem visto nas crianças e é um fator de risco importante para a gente não ter o controle quando faz a cirurgia. Acho que a primeira coisa, converse com o seu pediatra. Isso é o mais importante aí, né? Alguém ainda perguntou, quando que a gente conversa com o especialista? Conversa com o pediatra. Se o pediatra não conseguir resolver, busque um especialista em medicina do sono. Legal. Tabata, alguma coisa? Nós temos aí mais 2 minutos 2 aí para a minutos, gente fechar. vou falar rapidinho. É, Só atentar para os sintomas diurnos também que a apneia do sono pode trazer, né? Aquela criança mais irritada, né? Muitas vezes a gente tem até uma confusão aí, a criança tem TDAH, quando cura da apneia, ela melhora do TDAH. Então, assim, não era muito bem esse o diagnóstico, né? Então, a criança fica mais irritada, pode ficar sonolenta, agitada, né? Ter déficit de atenção, tudo isso porque o sono dela está fragmentado durante a noite. A criança pode ter também hipertensão arterial por conta de apneia obstrutiva do sono, problemas cardíacos, né? Então, várias consequências inflamatórias, a própria obesidade, porque ela não dormiu bem à noite, né? Ela tem um desbalanço aí hormonal de grelina, leptina, não consegue fazer exercícios e tem muita fome, não tem saciedade, né? Então, tudo isso, assim, são consequências importantes da apneia obstrutiva do sono. Então, é necessário tratar, é necessária intervenção precoce, é necessária intervenção interdisciplinar, né? Uma coisa também que pode, a respiração bucal relacionada também a hábitos como chupar dedo, chupeta, levando a deformidades aí esqueléticas. Então, assim, a chupeta pode ser uma associação para o sono ali, usada quando a criança é bebê, mas assim, depois dos 2 anos, ela leva a alterações que podem ser irreversíveis, que a gente precise de profissionais especializados, ortodontista, fono, né? Então, sempre trabalhando em conjunto para corrigir esses hábitos, né? Então, ficar atento a isso para que não haja pior aí da respiração da criança durante o sono. legal. Gente, Clélia, eu vou falar para você se despedir, a gente vai ter que se despedir, eu tenho até que falar 2 coisinhas aí todos falam tchau, né? E Tá. foi excelente, gente, muito obrigado. Eu queria só falar que a gente tem uma live agora ainda na sequência, né? Com a doutora Lilian Gianazzi, aí a Vanessa Ieto, a Ana Elisa Fernandes e o Antônio
Faiane vão estar nessa live, então é na sequência. Eu preciso dar um spoilerzinho que nós vamos ter a frente para parlamentar, né, que vai ser lançada na sexta-feira. A gente espera que isso possa nos ajudar muito. Gente, muito obrigado aí. Fiquem à vontade aí para se despedir. O tempo está urgindo. Foi ótimo, gente. Vamos cuidar da saúde do sono das nossas crianças de 0 a 100 anos, não é? Vamos fazer E mais? Todos nós, né? Vamos lá. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito. Também, gente. Obrigada. Obrigada, foi um prazer e uma honra estar aqui. Boa noite e boa live aí para o pessoal que vai apresentar agora. Gente, boa noite a todos então. Muito obrigado. Foi uma mesa extremamente elucidativa, né? E deu para discutir inúmeros tópicos importantes. Mas o que fica, né? A importância dos pais terem conhecimento da relevância de colaborarem, de não atrapalharem, né, os filhos aí a se desenvolver. E o grande ponto é que sono é multiprofissional, multidisciplinar, e a gente precisa levar isso mais à frente. Gente, muito obrigado a todos aí, uma boa noite.